Olá, o Sala de Convidados Entrevista está começando. O programa de hoje é sobre a saúde da população negra. O foco da nossa conversa é a situação dos quilombos brasileiros. E para falar sobre esse assunto, conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, Andrelino Campos, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e coordenador do Núcleo de Pesquisas, Sociedade, Espaço e Raça. Seja bem-vindo, Andrelino. Bom dia. Bom dia. Tem um livro seu que você não trouxe para a gente, infelizmente, mas que é possível encontrar, ainda mais hoje em dia com a internet, as coisas ficam mais fáceis, né? Que chama Do Quilombo à Favela, produção de espaços criminalizados no Rio de Janeiro. Perfeito. Como é que você começa a se interessar por esse assunto até chegar nesse livro? Eu diria que em 94 eu começo a produzir um texto. Eu nunca tinha participado de congresso de geografia, porque trabalhador, né? Dificilmente você faz isso. Em 94 eu começo a escrever um texto sobre a ocupação dos viadutos. Sempre tinha uma escola de samba e sempre tinha um pequeno bicheiro que tomava conta disso. Isso não me incomodava, mas eu fiquei curioso. Intrigava, né? Intrigava. Aí eu fui buscar raízes sobre isso. E ao tomar contato com o tema, não conseguia responder porque o problema estava sempre mais atrás. Tinha uma questão de pretos, escola de samba. Aí fui retroagindo, cheguei a Natal, na década de 50, depois não consegui resposta, fui voltando até chegar o início das favelas. Mas no início das favelas me pareceu também que não respondia. Aí retroagi mais um pouco para encontrar o ponto que fazia a ligação entre favela e o quilombo para trás. Aí foi o ponto de partida. Eu tive que aprofundar o estudo em quilombo, a partir dos historiadores, para entender o início das favelas. E aí a gente, então, falando de quilombos, a gente percebe que, tradicionalmente, a gente sabe muito pouco sobre eles, né? O conhecimento sobre quilombos, ele chega a ser, vou usar uma palavra perigosa aqui, mas ele chega a ser quase que folclórico, né? Existiam quilombos, aí fala, existia zumbi, essas coisas todas assim. Mas pouco realmente se sabe do que foram os quilombos e, principalmente, eu acho que pouco se sabe sobre a importância deles, né? Eu diria que o quilombola, mais do que o quilombo, porque a gente fala muito dos recortes espaciais, quer se falar dos sujeitos que atuaram nesses recortes. Os quilombolas sempre, nunca viveram apartados, eles sempre tiveram uma convivência com o entorno. É óbvio que esse entorno tinha algum interesse também. Por exemplo, numa área de mata, eles ofereciam produtos da floresta e recebiam em troca produtos manufaturados, como fumo, sal e outras tecidos. E assim tinham aquela sociedade funcionando Eu te diria que era uma rede de solidariedade. E essa rede de solidariedade funcionava até mesmo contra o Império, porque, na verdade, não teria como explicar a longa duração dos quilombos, segundo Clóvis Moura, que desde o início, desde os anos 30 de 1500, já havia quilombos. Então, a possibilidade de existência desses sujeitos na história do Brasil tinha também participação desse entorno. E aí a gente vai vendo por que essas longas durações da história. Por exemplo, a localização de um quilombo, ela se fazia num determinado ponto, quando havia um conflito, eles faziam sempre um movimento para dentro da floresta, porque para dentro da floresta, poucas pessoas dominavam a floresta. E eram sempre avisados pelas pessoas que faziam comércio com eles. Isso ao longo do tempo. Que essa rede de solidariedade que se aponta, né? Se aponta, né? Porque essa rede de solidariedade, por exemplo, segundo o Flávio Gomes, a gente pode encontrar um exemplo onde é a Maré hoje, por exemplo. Eram de São Bento, lá em Caxias, que era a zona de produção dos beneditinos, até a Praça Mauá, tinham vários quilombos. E aí as mercadorias eram retiradas de São Bento e chegava para Praça Mauá, só que com uma rede de informações. Então qualquer coisa que acontecia na cidade chegava também nos quilombos. E isso permitia o deslocamento. Por exemplo, quando a Força da Ordem chegava, eles se deslocavam como guerra de movimento.
a gente fala muito de guerra de movimento da década de 60 como uma coisa nova. Os quilombolas já faziam isso há séculos, com baliçadas, então o enfrentamento com as forças da ordem eram sempre violentos. Eu sempre digo que não tinha essa coisa de romancear. Alguém precisava comer, porque estava em guerra, e alguém precisava roubar para isso, né? Então os quilombolas roubavam e vendiam as coisas para... Então acaba essa questão. Né? São estratégias fundamentais de sobrevivência, né? Estratégias de guerra, né? E num ambiente que era completamente hostil, né? Porque o fato de ser negro já colocava as pessoas numa situação de ter que estar constantemente alerta. Não, né? O fato de ser negro não, mas o fato de ser escravo. Porque nesse momento a gente não dá para falar na questão étnico-racial, simplesmente. É a questão de ser escravo, ser livre. Agora, quando estava na metrópole, quando o escravo forro, ou o preto forro, estava na cidade, aí ele enfrentava essa questão. Ser preto era uma ofensa e a possibilidade de alguém ganhar dinheiro com isso, porque recapturar o livre significava reescravizar o cara. Então, ser livre na cidade, você teria que estar sempre sob a tutela de um senhor, segundo os historiadores. Mesmo né? sendo... Mesmo sendo livre. Você não era livre por si. Então, quem fazia o jornal trabalhava fora dos olhos do senhor, mas tinha que pagar o senhor por essa liberdade. Ou seja, persistia a necessidade de estar sob o jugo do homem branco, né? Sob o jugo do homem branco. E Agora, aí... só era livre no quilombo. Mas aí tem uma coisa que é interessante, que as pessoas esquecem. Assim como as favelas hoje, o quilombo também não tinha exclusividade de cor. Chegava aos quilombos, pessoas brancas, os quilombos. brancas, fugindo da lei, mas chegava nesse espaço. E dentro dessa sociedade isso não era uma questão? Não era uma questão. Ser branco, né, dentro desse grupamento, nunca foi uma questão. Aliás, fala-se de discriminação, de racismo. O racismo é sempre operado por alguém que tem o poder, e não para aquele que é subjugado. Aquele que é subjugado reage. Aí eu digo sempre que as leis da física, ela tem alguma coisa interessante. Para cada ação tem uma reação. Ela pode ser maior. Quando ela é maior, ela passa a ser uma ação, não uma reação simplesmente. E até nesse caso, né, falando de racismo, às vezes uma reação pode parecer maior, mas ela também é uma reação a uma ação acumulada, né? Porque você vem recebendo violências. Mas eu digo sempre que essa questão dessa reação que se torna uma ação é não se tornar vítima sempre. Sim. Porque me parece que quando a gente se torna vítima, a gente só está reagindo. E nunca tem a primazia da ação. Então, e eu acho que aí é fundamental, quando a gente está falando de quilombos, resgatar isso, né? Porque o quilombo era uma atitude. Era uma atitude. O quilombo era uma demonstração. Ser quilombola era uma atitude, era um ser, né? Forte, né? Quando tenta resgatar zumbi, não é simplesmente zumbi. É a força que o grupo tem de se voltar para trás e para frente, né? Você se volta para a história e projeta seu futuro, né? E era um espaço, eu insisto nos espaços, é bom, né, que você como geógrafo insiste nas pessoas, é interessante isso, né? A gente está falando de espaço, está falando das pessoas. Nesse espaço, essas pessoas elas podiam também mais livremente colocar sua cultura em prática, né? Eu acredito que a cultura é sempre produzida no movimento, né? Se a cultura é produzida no movimento, você resgata passado e ressignifica aquilo que está fazendo naquele momento. Se isso é verdade, então essa cultura ela pode ter alguns elementos do passado distante, mas ela tem muito do presente vivido, né? Então a cultura ela é sempre aquilo que se faz. Você se volta, você pensa, você ensina para que no futuro haja outro movimento, né? Se eu penso assim, essa possibilidade de fazer cultura, ela é permanente, né? Ela não tem. E a questão do espaço também, ela é produzido permanentemente, né? No movimento também. Então não há possibilidade de pensar um quilombo do século XVI, como um quilombo do século XIX, do final do século XIX. Eram estruturas totalmente diferentes. Até mesmo pela questão da construção do periurbano, né? Chama periurbano aquelas estruturas que estão próximas da cidade. Algumas dessas foram encampadas, seja pelo proprietário da terra, seja pelo próprio espaço urbano.
O negro está aí nessa possibilidade de movimento, né? Você fala em espaço urbano, o quilombo muitas vezes, a gente tem a impressão que ele também estava sempre muito afastado, mas você também tinha quilombos dentro desse espaço urbano, né? É porque, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro ela é fundada no Morro do Castelo, para a Baixada, e bem próximo, na Tijuca, nesse contorno maciço que tem onde tem a Estácio hoje, você tinha quilombolas. Eu fui algumas estruturas, Andaraí, Tijuca, você tinha quilombolas. A partir do momento que a cidade se expande, por exemplo, em 1870, as linhas do bonde chegam a Alto da Boa Vista, né? Alguns desses quilombos foram incorporados para a cidade, né? E logo em 88, que é a abolição, permaneciam lá. Aí, se permaneciam lá, ninguém pediu para as pessoas descerem, desce, que agora a abolição chegou, agora vocês descem e depois sobem outra vez que agora vai virar favela. Não, é um processo só, né? Um único processo que ao longo do tempo as pessoas continuaram e foram sendo ressignificados. E foram sendo chamadas de favelas, né? Assim a gente vai construindo esse raciocínio, né, que você traz para a gente, do quilombo à favela, né, que é esse contínuo histórico que vai determinando, mas que tem sempre uma questão por trás, que vai determinando que determinadas pessoas só têm direito a um espaço se ele for marginalizado. Né? Marginalizado. Tanto é que os quilombos que viviam estruturas mais altas do que a própria cidade, as primeiras favelas também, elas são ocupadas por cima, elas não são ocupadas por baixo, né? Hoje você tem uma valorização maior da parte de baixo do que a parte de cima. Mas viver embaixo era viver diretamente em contato com a repressão. Viver em cima era a proteção. Então, por isso que os altos do morro eram propícios para a ocupação. Eu ouso dizer que o Santa Marta, por exemplo, até hoje, se não for o teleférico, é difícil subir, né? Imagine há 150 anos atrás, subiu o Santa Marta. Só era para ficar por lá mesmo, descer nem pensar. A não ser que fosse para poder fazer a própria vida, né? Uhum. E acho que, dando continuidade a isso, hoje em dia, inclusive, a gente ainda tem quilombolas lutando pelo direito à terra, né? Que esse é um assunto que a gente vai aprofundar no próximo bloco. A gente vai falar também dos quilombos hoje em dia. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados Entrevista está de volta, conversando com Andrelino Campos, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e coordenador do Núcleo de Pesquisas, Sociedade, Espaço e Raça. Andrelino, a gente falou bastante no bloco anterior sobre os quilombos, né, ao longo da história brasileira, inclusive da necessidade da gente voltar a estudar muito mais essa organização, né, para a gente entender muito mais quem somos hoje. Mas o seu estudo já nos mostra que há um contínuo histórico aí que pode relacionar os quilombos de antigamente com as favelas de hoje. Com isso, a gente está dizendo que também muita coisa permanece na relação da sociedade com as pessoas, né? Eu costumo dizer que existem permanências e mudanças, né? Essas permanências, em geral, elas não estão ligadas aos grupos hegemônicos, estão ligadas sempre aos grupos subalternos, porque o grupo hegemônico tem uma capacidade de transformação da societária extremamente grande, enquanto os grupos subalternos têm uma capacidade de permanecer, de manter a tradição. Eu estou dizendo tradição não aquela coisa sem movimento, tradição muda. Se eu pensar na cantiga de roda de 1870, era uma, cantiga de roda em 2011 é outra. Porque as coisas mudam lentamente, o movimento é tão lento que a gente não percebe que mudou. Por isso que quando os velhos sambas que falavam da tradição, de voltar a uma época, falava da favela e falava de um espaço que está atrelado à questão rural, onde encontrávamos porcos, galinhas, comadres conversando na porta e na maior tranquilidade, né? Então, essas permanências fazem com que algumas coisas ainda
tem a lógica de agregado. Por exemplo, áreas que não foram reivindicadas por grandes proprietários de terra, os negros permaneceram. Algumas, segundo os historiadores, herdadas pelos próprios senhores. Isso não quer dizer que a relação, alguns vão dizer que foi uma relação de camaradagem. Eu acredito que não foi uma relação de camaradagem. Foram relações estritamente escravocrata, onde o senhor mandava. Morreu, não deixou ninguém, os antigos escravos conseguiram manter a terra. Só que essas propriedades, algumas dessas propriedades, elas hoje estão em litígios violentos, porque elas passam a ser valorizadas em função da mecanização, então, da agricultura. Da agricultura. Isso a gente está falando de famílias que tradicionalmente moravam em determinados lugares. Eu estou falando de famílias extensivas, não estou falando de famílias dessas nucleares, estou falando de famílias onde pessoas moravam no mesmo lugar, passam a ser membros da mesma família. Sim. Por exemplo, essa relação é transferida no contemporâneo. As tias que fazem feijoada das escolas de samba, é tia de todo mundo que vai lá. Essas tias, pegar a história da tia Seata, é uma mulher de um poder incrível que controlava tanta gente que ela nem sabia quantos, né? Isso é sem sair da cozinha. Genial, né? Essa questão da cozinha é muito importante. Se eu pensar isso nas estruturas quilombolas e as estruturas de propriedade de terra que foi deixada pelos senhores ou apropriada pelos quilombolas, eu vou entender que essas famílias são muito maiores do que a gente simplesmente pensa. Não é a família nuclear, simplesmente. Todos que estão lá fazem parte. Mas me parece que isso já é uma tradição muito antiga. Segundo Anthony Comey Appiah, ele vai dizer que as famílias começavam de uma propriedade e atravessava milhares de quilômetros, era da mesma família. Né? Então, isso vem de uma tradição africana também, né? Que entende a família através desse laço mais extenso, né? Esse laço de convivência, de respeito, né? Que tem uma tia com esse poder todo que é genial, né? A gente tem que aprender cada vez mais com isso, né? Para a gente ter uma ideia, a gente está falando de quilombos no Brasil hoje em torno de 3.500, né? Porque isso é uma coisa que também é tão pouco falada, as pessoas esquecem que a gente está falando de uma realidade do Brasil de 2011. Só que desses 3.500 quilombos, só 189 têm propriedades regulamentadas. A gente está falando aí também de uma necessidade de legitimar um espaço que tradicionalmente pertence àquelas pessoas. Mas eu tenho uma pequena dificuldade, porque quando queremos manter, me parece que também queremos manter uma história bem lá atrás. Por exemplo, eu soube do caso lá da Manambaia, que não pode mais construir. Se não pode mais construir, não pode reformar, eu quero fazer o que com essas pessoas? Quero que manter no século XIX? Eu acredito que a história ela tem movimento e as pessoas também têm movimento. Se eu, para os remanescentes quilombos, se eu quiser atualizar essa história, eu preciso dar condições que as pessoas encontrem 2011 e não fique lá no século XIX, porque senão eu vou reter uma história como aquela da questão da aldeia indígena. Eu quero que a aldeia indígena permaneça, mas da forma que era a aldeia indígena. Isso é uma imposição, né? É uma imposição, parar a história das pessoas. E parar a história das pessoas é assassinato. É preciso dar oportunidade que as pessoas sejam donas da própria história, né? A propriedade é uma instituição fundamental. Se eu reconheço a propriedade, eu tenho que reconhecer o direito das pessoas a essa propriedade. E não a retenção dessas pessoas num determinado espaço onde elas são reclusas de si mesmas, para manter uma história. A gente estava falando aqui, né, que eu acho importante a gente marcar esse movimento de exclusão, né, que foi acontecendo ao longo do tempo, onde as pessoas mais pobres, e geralmente as pessoas negras, elas foram sendo cada vez mais expulsas das cidades, né? Isso é um fenômeno que parou de acontecer? Não, mas a gente tem que começar a recuperar isso historicamente, né? Ou sociologicamente. Por exemplo, o Muniz Sodré vai dizer que entre 1890 e 1900 chegaram ao Brasil
cerca de 1.900.000 trabalhadores brancos. Isso fez com que parte dessa população negra não fosse aceita no sistema de manufaturado, no sistema fabril que estava iniciando. Aliás, por isso que foram trazidos esses trabalhadores, né? Para que não houvesse lugar para os trabalhadores porque negros. aí, à medida que esses trabalhadores vão se localizando, o senhor vai dizer que ali próximo da alfândega moravam muitos negros. Eles vão sendo retirados aos poucos ou vão sendo empurrados para fora dessa área central. E mais tarde vão sendo jogados para a favela. Isso por uma questão econômica. Não tem condições de manter, então vai sendo também retirado. Se eu quiser fazer uma associação bem drástica com os dias de hoje, eu posso pensar na UPP, por exemplo. A UPP vem trazendo segurança, mas também ela vem trazendo também uma lógica do mercado imobiliário. Áreas que eram totalmente desvalorizadas, que não tinha mais cobrança de IPTU, hoje já tem a cobrança de IPTU, mas também com o IPTU chegam outros serviços. Como as pessoas conseguem se manter ganhando 300, 400 reais? Então, é a mesma lógica de retirada da população mais pobre para outras áreas. A gente pode pensar também, por exemplo, em grandes eventos, como agora vem por aí no Rio de Janeiro, as áreas que também estão sendo revitalizadas, a gente encaixa nesse mesmo raciocínio, né? Pessoas que moram ali há séculos, né? Suas famílias vêm morando ali há séculos, e que sempre necessitaram desses serviços, sempre necessitaram, né? A grande ironia, para não usar uma palavra mais dura aqui, é que quando esses serviços chegam, eles chegam também com a impossibilidade de continuar morando nesses lugares, né? E a gente podemos também pensar na relação da década de 60, por exemplo, quando houve o deslocamento de parte dessa população para a Cidade de Deus, Vila Kennedy. Também foi o mesmo processo de afastamento dessa população. Quando você vai ver a estatística da Cidade de Deus, de Vila Kennedy, uma grande quantidade de pessoas pretas que moram nessas áreas. Não vamos dizer, não é a totalidade, mas é uma proporção assim de 550 para cada grupo de 1.000. Então a cidade ela vai se espacializando de acordo com a cor também, né? A gente tem contínuos espaciais e aí vamos também encontrar algumas lógicas também de violência, né? São os lugares que mais morrem pretos, são lugares onde mais pessoas estão desempregadas, são lugares onde tem o menor quantidade de serviços de saúde, são lugares que têm a menor quantidade de escolas, e as escolas elas não servem para aquilo que elas foram criadas, porque a criança ela acaba não vendo espelho no professor que vai reclamando o tempo todo, ela vê espelho no cara que carrega uma arma do tamanho maior do que ele e controla, tem um poder, ele vê o poder. Então, essas estruturas acabam sendo replicadas ao longo da história, né? E a gente passa, como a gente desliga os fatos, desconecta, a gente não entende por que morrem tantos jovens em determinadas áreas. Será que vamos deixar de matar? Ou será que vamos deixar de ficar doentes? Ou será que vamos ter empregos? Para que realmente as pessoas possam ter oportunidades de escolher. Né? Porque muitas vezes se atribui a uma escolha a quem não tem possibilidade de escolha. Vai dizer o Castoriadis, num mundo onde as escolhas já estão pré-determinadas, sim, a escolha não existe. Mas mesmo assim, dentro desse limite tênue, algumas pessoas podem escolher de fazer isso ou aquilo, né? E outros não podem nem escolher fazer isso nem aquilo, tem que ficar parado olhando o outro escolher. A gente tem um programa chamado Brasil Quilombola. Esse programa visa o quê, especialmente? Esse programa Brasil Quilombola, ele visa a regularização do solo, né, para as populações remanescentes de quilombos, né. Eu acredito que dentro de tanta justiça que houve na questão da propriedade da terra, é uma possibilidade desde que não se crie reclusões na história para essas pessoas, né. Que é o que você estava assinalando antes, né? A posse da terra precisa ser a posse da própria história. A posse da própria vida, e né? da construção da história daqui para frente, né? E não apenas um novo tipo de circunscrição, aldeamento e controle, né? Porque se eu vou fazer um belo programa onde penso na minha mesa de trabalho
a história do outro, mas a história do outro não é aquilo que o outro quer, porque eu não perguntei. Porque, em geral, a gente pensa fora e depois, na execução, ele pergunta, tá bom. Aí o cara fala assim, tá, né, não tinha nada, mas não era aquilo que ele estava querendo. Pergunte a ele o que ele quer. Na verdade, as pessoas podem dizer o que quer e aonde querem chegar. E às vezes ela quer aquilo mesmo, mas pergunte para ela se ela quer fazer aquilo. Ó, eu quero ficar nesse lugar aqui isolado porque eu quero tranquilidade. Não quero a questão urbana, porque a questão urbana, quando chegar aqui, chegar turista aqui, vai acabar com isso. Mas talvez ele queira receber pessoas. Talvez ele seja uma fonte de renda para ele. É incorporar realmente, né, as pessoas, acabar com essa exclusão. Porque quando você exclui alguma coisa que não interessa. Não interessa. Então você nem leva em conta mesmo que você está excluindo, né? E é preciso ter cuidado com essas pequenas diferenças, né? Quando Essas você está pequenas diferenças querendo mudar. Representa muito para quem está fora de tudo, né? É. Não tem contato com quase nada, né? Você é um otimista, André? Eu sou otimista, eu acredito que o Brasil vai chegar em algum ponto que a gente ainda não dimensionou. Porque a gente não dimensionou porque a gente não sabe o que quer ainda. Mas você acha que existem algumas transformações que já estão acontecendo que podem apontar num Brasil mais Eu gostaria de igual? um pouco mais de velocidade, apesar de ser um homem lento. Velocidade, porque, aliás, a gente está esperando as mudanças há muito tempo, Há né? muito tempo, né? O Brasil já foi o último país a abolir a escravatura, né? Então, que a gente possa compensar essas coisas todas. Né? E as pessoas ainda acreditam que as políticas públicas reparatórias, como cota e outras coisas mais, elas não devem existir. Não deve existir porque a escola pública vai dar conta disso. Eu acredito, aí eu sou pessimista. A escola pública, se estivéssemos falando da década de 30, de 40, a escola pública poderia dar conta, porque é uma escola de qualidade. Mas uma escola onde o investimento, apesar de muitos computadores, mas poucas pessoas sabem usar. Você bota 20 computadores na sala de informática, onde o cara, uma escola com 700 alunos, ele vai levar uma semana para encontrar o computador outra vez. Encontrar o computador, passar 20 minutos. Aí eu acho que não aprende muita coisa não, né? Aí ele vai estar... As entradas são sempre desiguais. Para tudo. E você falou de pressa, né? Também você também não pode chegar para um jovem hoje em dia e dizer assim, não, espera, daqui a gerações a gente vai conseguir resolver a questão do ensino básico, então o jovem daqui a gerações terá a oportunidade. A gente está falando hoje, do agora, do já, agora, né? As pessoas precisam de soluções. A gente está falando de redes, essas redes interativas, onde você online fala... Aí eu estou falando da época do tambor, olha, daqui a algum tempo você bate o tambor e a notícia vai chegar para você, você vai ouvir, decifrar isso, mas o garoto falou assim, da escola de samba? Ou do funk? Não, estou falando de tambor de comunicação, o garoto, eu não conheço isso, então estou falando de computador, né? Estou falando de rapidez nas informações. A gente está falando de ser protagonista da própria história, né? Que eu acho que está mais do que na hora, né? Eu estou para o outro lado, estou falando em ser sujeito da própria história. Sujeito da própria história. Que o sujeito transforma e é responsável pela sua própria história. Que assim seja, né? Que a gente tenha essas transformações e que a gente tenha um país que possa respeitar, acolher e aprender com toda a sua população. Com né? certeza. Adelino, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. E o Sala de Convidados Entrevista de hoje termina aqui. Não perca os outros programas sobre saúde da população negra ao longo da programação do Canal Saúde. A gente se vê no próximo programa. Até lá!